Bom dia, que a graça, a paz e o amor do Senhor Jesus sejam com você nessa manhã, mais uma vez. O que é esse tal do amor? Pergunta difícil, não é? Há tantas músicas, poemas, poetas, histórias tentando nos trazer uma pista, ainda que pequena, sobre o que é o amor. E é curioso que, embora tantos tenham tentado, parece que ninguém conseguiu trazer de fato ainda uma explicação clara sobre o que é o amor. Talvez você se lembre de ter estudado muito sobre o amor com a tia Marta, professora de literatura, que fez você se lembrar do grande Luís de Camões. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Bonito, né? Mais recentemente, Tom Jobim talvez tentou dizer no seu Wave o que era o amor, e Tom Jobim dizia que o amor é fundamental e que é impossível ser feliz sozinho. Talvez ele tenha chegado perto de uma coisa que nós aprendemos com Paulo na semana passada. Porque a Escritura não trata o amor apenas como algo bonito. A Escritura não trata apenas o amor como algo desejável. A Escritura não trata o amor apenas como algo importante. Nós vimos que a Bíblia trata o amor como algo indispensável. Em 1 Coríntios 13, versículos 1 a 3, Paulo imaginou alguém capaz das maiores realizações espirituais. Alguém que falava como ninguém, alguém que pregava como ninguém, alguém que conhecia tudo. Alguém que conhecia uma fé extraordinária e chegava ao ponto de entregar tudo o que tem, até mesmo a sua própria vida, como sacrifício. E Paulo ainda diz que, apesar dessas coisas serem grandes, ele diz que todas elas, sem amor, são nada. Nada. Porque Paulo nos ensinou que o amor não é apenas uma coisa que nós acrescentamos à vida cristã. O amor é o que dá forma a tudo que nós somos, a tudo que nós fazemos. É como um combustível de um carro. Você pode ter o melhor automóvel, um motor extraordinário, pode ter tecnologia de ponta, todos os acessórios, os opcionais, os recursos que o carro trouxe, mas sem combustível, ele não serve para nada. Assim também é a vida cristã. Dons, conhecimento, fé e serviço, eles só encontram seu lugar quando movidos por um amor que nasce em Deus, que vem de Deus e que se volta para o próximo. O amor é como uma grande árvore que frutifica em diversos frutos diferentes. Mas a partir do verso 4, Paulo vai nos trazer algo muito precioso. Porque em vez de nos deixar apenas com definições abstratas, muitas vezes românticas, Deus vem até nós por meio de sua palavra, para nos ensinar com o que o amor se parece. Afinal, se Deus é amor, é com Ele que precisamos aprender o que é o amor e como o amor é. E a primeira coisa que Deus quer que saibamos sobre o amor é que o amor é paciente. Ou poderíamos dizer que o amor sabe esperar. Sejamos honestos. Se você estivesse tentando explicar para o seu filhinho, para a sua filhinha, o que é o amor,
por onde você começaria? Quais seriam as primeiras características que você teria a dizer sobre o amor? Talvez a gente diria que o amor é como um fogo, que o amor é como um vulcão em erupção, que não consegue controlar mais ninguém. Talvez a gente diria que o amor é como ter borboletas no estômago. Mas paciência. Paciência não é algo que a gente está muito disposto a considerar quando a gente fala de amor. Principalmente nos dias em que vivemos. E ainda mais, se envolver paciência com outras pessoas. Porque todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós achamos muito legal a ideia de amar. É tão bonito, não é? É tão legal para a gente colocar na camiseta, para a gente poder dizer para os outros, dizer que estamos numa comunidade de amor. Parece tão cristão, não é? Mas quando descobrimos que amar envolve ter paciência, a coisa fica mais complicada. Porque paciência, sejamos sinceros, não é algo que nós estamos dispostos a colocar no nosso cardápio de relacionamentos, não é verdade? A gente tem até um termo para isso. A gente diz que a nossa bateria social é fraca. Já usou essa expressão? E eu tentei definir o que seria bateria social. E a melhor definição, vocês sabem que eu gosto de definições, a melhor definição que eu cheguei para bateria social é o esforço necessário para conviver com pessoas que eu preciso, mas não suporto. Está perto, não é? Acho que bateria social é mais ou menos isso. E alguns de nós, venhamos e convenhamos, nós temos uma bateria social bem curta. Não é verdade? No ano passado, aqui em São Paulo, 2 casais, eles acabaram numa delegacia por causa de uma vaga de estacionamento. Deixa eu contar para você mais ou menos a história. Um casal para na vaga de visitantes para poder descer algumas malas do porta-malas. Inclusive, logo em seguida, outro casal para do lado para também usar a mesma vaga. E então esse casal que estava esperando começa a buzinar e a gritar para que as pessoas andem rápido, algo que a gente adora aqui em São Paulo. A gente quer velocidade, a gente não quer perder tempo. Então, sem paciência, o motorista desce do carro e começa a dar socos no carro que estava ali esperando. Por sua vez, o marido, o namorado da esposa do carro que estava primeiro estacionado, desce e começa a dar uma mochilada nas costas do outro. Meus irmãos, em poucos segundos, era briga, era puxão de cabelo, eram 4 pessoas brigando no meio da rua. E claro, o caso termina na polícia. Eu sei que a maioria de nós ouve histórias assim e diz assim, que absurdo. Como é que pode alguém chegar e perder a paciência por algo tão simples? Não é verdade? A gente diz, como que pode? Mas venhamos e convenhamos que a distância entre nós e essa cena é bem menor do que nós estamos dispostos a admitir. Eu espero que você nunca tenha precisado entrar no soco com alguém no trânsito. Mas imagine que um dia você sai da sua casa, atrasado para aquela reunião importante. E então, quando você sai numa rua bem estreita, tem um carro na sua frente, andando a 5 km por hora. E na traseira desse carro tem um adesivo escrito paciência, recém-habilitado. Eu acho brilhante quem teve a ideia de colocar esses adesivos, meio que prepara para a gente para o que vai vir, não é? Mas diz para mim, o que brota do seu coração quando você está atrás de um carro assim? Longanimidade, ela jorra, não é? Você está prontinho para a igreja, seu filho derrama suco de uva na roupa limpinha. O que brota no seu coração? Quando o caixa escolhe justo a sua vez para trocar o rolo da maquininha, você se sente alguém muito sortudo, não é? O que passa pela sua cabeça? O que passa pela sua cabeça quando alguém se atrasa? Quando alguém olha a sua mensagem no WhatsApp e não responde? Ou quando alguém não consegue fazer o que para você é tão básico, tão simples e tão fácil? O que passa no seu coração nesse momento? Seja sincero. Eu espero que você não saia no soco com essa pessoa.
E talvez você seja da pessoa que não grite. Talvez você seja daqueles que soltam um suspiro. Aquele que se infla e... como se um sopro pudesse soltar toda a sua agonia diante da velocidade de outra pessoa. Talvez você seja aqueles que fecham a cara. Ou que você fique em silêncio para que a outra pessoa tenha certeza e perceba que você ficou irritado. A verdade é que todos nós encontramos maneiras socialmente aceitáveis de fazer as pessoas pagarem por frustrar a nossa paciência. Nós podemos não chegar a momentos como o que nós vimos naquela reportagem, mas todos nós temos expressões de ira e de fúria diante de pessoas que não andam como nós gostaríamos. E fazemos isso, meus irmãos, porque no fundo nós gostamos da ideia do amor. Ela é tão bonita, não é? Mas nós não gostamos da ideia de ser paciente com alguém. Dostoiévski escreve em certos momentos dos irmãos Karamazov uma frase muito interessante. Ele diz que o amor ativo, comparado ao amor imaginativo, é algo cruel e terrível. Essa é uma frase linda, não é? E você achando que os russos não sabem amar. O que ele está dizendo é que amar pessoas na nossa imaginação é uma coisa maravilhosa. É muito bonito, nós temos a ideia e o modelo perfeito de como as pessoas deveriam ser, mas difícil mesmo é amar pessoas quando a gente precisa. A gente ama a ideia do amor, desde que isso não inclua seu chefe. Todas as pessoas no mundo merecem amor, ele não é verdade? E você talvez diria que você não conhece o meu chefe, ele é tão insuportável. E aí talvez Paulo responde ao nosso coração dizendo que existem boas razões para começar uma descrição do amor pela paciência. A palavra que Paulo usa aqui traz para nós a ideia de um ânimo longo. Alguém que tem uma respiração prolongada, alguém que demora para explodir, alguém que suporta a ofensa e a falha dos outros sem devolver na mesma moeda. É claro que Paulo não está aqui pedindo para fecharmos os olhos sobre os erros das outras pessoas, porque inclusive nós vimos, ele vai falar que o amor não se alegra com a mentira ou com a injustiça. Mas ser paciente, a paciência que Paulo aqui espera, é a capacidade de permanecer em amor diante de alguém que está exigindo de nós tempo, mais graça, mais esforço do que nós gostaríamos de oferecer. E meus irmãos, se você lê a carta a 1 Coríntios, eu incentivo que você faça isso durante essa nossa série de mensagens. Você vai perceber o quanto paciência fazia muita falta em Corinto. Paulo está escrevendo para uma igreja que precisava de mais do que técnicas para controlar o temperamento. Eles não tinham paciência uns com os outros. Até na Santa Ceia, Paulo precisa escrever para regular algo que é constrangedor de tão simples. Paulo diz no capítulo 11, dizendo, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns aos outros. Meus irmãos, tinha gente que estava chegando primeiro na hora da Santa Ceia. E essas pessoas se empanturravam, essas pessoas bebiam, e quando chegavam as outras pessoas, tempos depois, não tinham mais comida, ficavam com fome. Irmãos, tinham pessoas levando umas às outras nos tribunais pela incapacidade de sofrer um dano, um prejuízo por outra pessoa. Paulo, no capítulo 4, fala de irmãos que estão julgando os outros rápido demais. E ele diz, calma, um dia o Senhor virá e o Senhor julgará todos eles. Corinto era muito parecido com nós. Ali ninguém estava disposto a diminuir o passo, porque um outro irmão não conseguia caminhar na mesma velocidade. E por que isso é tão difícil para nós? Por que é tão difícil para nós sermos pacientes? E aí você diz, é claro, olha quem está do meu lado.
Olha aquela pessoa que você não conhece, a pessoa que eu tenho dentro de casa, mas a resposta profunda para a nossa falta de paciência não está apenas nas pessoas ao nosso redor. Ela está no jeito que o nosso coração ama. O pecado que habita em nós, em cada um de nós, colocou o nosso amor fora de ordem. Nós fomos criados, seres criados para amar a Deus acima de todas as coisas, para desejar a Deus como nosso maior bem, para encontrar a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso prazer em Deus e, a partir desse Deus, amar ao próximo, buscando o bem dele. Para isso que nós fomos criados. Mas quando Deus deixa de ocupar esse lugar, quando Deus deixa de ser o centro do nosso amor, o nosso amor se curva para dentro. Eu passo a ser o centro desse amor. E quando isso acontece, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso amor pode parecer um filme de terror. Um filme de terror. Porque esse amor, voltado para mim, começa a querer que as pessoas se dobrem à minha vontade. Começa a querer tanto que eu sou capaz de agredir ao próximo, para que ele seja quem eu quero, para que ele faça como eu quero, para que ele sinta como eu quero. Meus irmãos, o que leva alguém a cometer um feminicídio, um assassinato de uma pessoa, por dizer, eu te amo tanto, que eu não suporto a ideia de você não me amar. Eu amo tanto a mim mesmo, que você é insuportável para mim a ideia de você amar outra pessoa. Esse amor voltado para dentro começa a querer que as pessoas se dobrem à minha vontade, que as pessoas sejam úteis para mim, que as pessoas correspondam às minhas expectativas. É quase como se eu quisesse tomar o lugar de Deus. E em vez de desejar que Cristo seja formado no outro, eu começo a tentar formar a minha imagem no outro. Eu quero que ele pense como eu, que faça as coisas no meu tempo, que reaja como eu. E quando descubro que isso é impossível, ficamos irritados. Por trás da nossa impaciência com as pessoas, existe um tipo de amor que diz que, a menos que você haja como eu quero, eu jamais ficarei bem com você. E aí o outro deixa de ser alguém a quem eu devo amar e passa a ser um obstáculo entre mim e aquilo que eu quero. A impaciência, meus irmãos, ela aparece quando aquilo que eu quero se torna mais importante para mim do que a pessoa que está diante de mim. E eu sei, é claro que nós vivemos numa cultura que alimenta tudo isso. A gente está acostumado a ter o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Se o iFood atrasa um pouquinho, se você chama o elevador e de repente ele passa 5 minutos do seu andar, ficamos furiosos, não é? Estamos acostumados a apertar um botão e receber uma resposta. Eu quero comida agora, eu quero informação agora, eu quero entrega agora. Mas essa cultura ela não criou a nossa impaciência. Ela não inventou a nossa paciência. A nossa cultura só tornou mais evidente uma velha tendência do coração humano. Nós queremos que o mundo, e principalmente as pessoas, se adaptem a nós. E sabe qual é a grande ironia dessa história? É que todos nós, enquanto somos impacientes com as fraquezas dos outros, nós somos incrivelmente pacientes com as nossas próprias dificuldades. Não é? Todo mundo tem um contexto para as suas próprias falhas. Todo mundo tem uma explicação para ser quem é. Mas quando se trata do outro, queremos que pessoas mudem em semanas, em dias, ou nesse instante, aquilo que Deus está trabalhando anos no nosso coração. Essa é a raiz da nossa impaciência. Se essa é a raiz, então o nosso problema não se resolve apenas contando até 10. Não se resolve apenas respirando fundo ou tentando controlar nossas reações. O problema está naquilo que amamos.
E nenhum de nós consegue sozinho colocar os nossos amores em ordem novamente. Nós precisamos de algo capaz de tirar nosso eu do centro. Nós precisamos de algo capaz de fazer em nós aquilo que nós não conseguimos, e é justamente aqui que o Evangelho se torna uma notícia tão maravilhosa para mim e para você. Para pessoas impacientes, como eu e como você. Porque eu poderia terminar o sermão agora, meus irmãos, e dizer, muito bem, acabamos aqui. Então o que você precisa fazer essa semana é simplesmente tentar ser mais paciente, tá bom? Volte para casa agora e quando você tiver impaciência, conte até 10, respire fundo, não buzine, pergunte para alguém aquela receitinha de chá de camomila infalível ou procure algum médico, tome alguns remedinhos, talvez isso possa ajudar. Mas você sabe que isso não resolve. Você sabe que isso ajuda, não é? Mas não resolve. Porque não chega à raiz do nosso problema. Porque a gente não tem paciência para dar. Não temos. E olhar para nós, procurando dentro de nós mais paciência, eu sei que você deve estar pensando isso agora, é desesperador. Porque a gente vive por aqui, não é? Nossa paciência já acabou uns 5 anos atrás. A gente está vivendo no limite. E o que você está pensando agora é se o que nós precisamos dar às pessoas é um amor que sabe esperar. De onde ele vai vir? Onde eu vou encontrar esse amor? E eu digo para você que esse amor que nós precisamos dar, esse amor paciente, ele só pode nascer em quem é em si mesmo paciente. Meus irmãos, Moisés pediu para ver a glória de Deus. Moisés disse, Senhor, eu quero te ver. E então, quando Deus se revela a ele, quando Deus passa na frente de Moisés, o que Deus diz sobre si mesmo é, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade. O próprio Deus expressa quem Ele é por meio da sua compassividade, por meio da sua misericórdia e por meio do que? Adivinhe, paciência. Deus nos chama a ser pacientes, porque Ele próprio é paciente. Pense nisso. Pense em toda a maldade que existe nesse mundo. Pense em quantas vezes Deus é afrontado, ignorado, desprezado todos os dias. Olhe para a nossa cidade, para tudo que acontece em São Paulo em um único dia. Quanta injustiça, não é? Quanta arrogância, quanta violência, quanto pecado escondido, quanto desprezo por Deus. E ainda assim, a chuva continua caindo. Ainda assim, o sol nasce todos os dias e se põe todos os dias. Ainda assim, o Senhor continua dando ar e sustentando todas as coisas que nós precisamos. Deus não nos trata imediatamente conforme os nossos pecados merecem ou exigem. Na verdade, a nossa própria salvação, se estamos aqui hoje, é porque ela é uma demonstração da paciência de Deus. É isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 2, ele diz, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, da sua tolerância e da sua paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Meus irmãos, olha que precioso que ele está dizendo. Ele está dizendo que até o nosso arrependimento, ele é cercado, ele é regado pela paciência de Deus. Paulo conhecia isso melhor do que ninguém. Ele havia perseguido cristãos, havia combatido o evangelho, havia dado tudo de si para que a igreja de Cristo Jesus morresse. Mas quando ele olha para a sua própria história, ele reconhece o quanto a paciência de Deus foi presente em sua própria vida.
Ele diz que alcançou misericórdia em 1 Timóteo capítulo 1. Alcançou misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, aquele que merecia zero paciência, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-o como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer. Meus irmãos, Cristo foi paciente com o inimigo, até o ponto de transformá-lo em um filho. E talvez você esteja aqui procurando Cristo. Talvez você esteja aqui desejando conhecê-lo. Talvez você esteja aqui procurando de alguma forma esse Deus que você tem ouvido falar há tanto tempo, e talvez é possível que uma das coisas que você tem pensado sobre si mesmo é que você precisa melhorar um pouquinho. É que você precisa consertar umas coisinhas na sua vida, colocar a sua vida em ordem, para que você depois venha a Cristo. Você precisa se tornar alguém digno, ou no mínimo aceitável, para que Deus te receba. Meu irmão e minha irmã, se esse é o seu caso, preste atenção, essa não é a ordem do Evangelho. Jesus não está esperando você se tornar alguém mais paciente, mais amoroso, para então receber você. A ordem é exatamente o contrário. Deus demonstra o seu amor por nós quando Cristo morre em nosso favor, quando éramos ainda pecadores. O convite de Jesus não é para alguém que está esperando alguém que é capaz de ser amado. Não. Na cruz ele recebe os nossos pecados, ele recebe os nossos pagamentos, ele recebe a nossa culpa, para que então nos reconciliemos com Deus. E agora oferece perdão e vida nova a quem confia nele. A paciência que você tem buscado não existe em você. Ele oferece para cada um de nós, grandiosamente, dia após dia. Não tem sido assim com você até hoje? Não tem sido essa paciência que você tem recebido? Quantas vezes você tem repetido o mesmo pecado? Aquele que você conhece que não deveria fazer. Quantas promessas você fez e já quebrou? Quantas vezes você sabia o certo a ser feito e fez exatamente o contrário? E então você busca Jesus dizendo, Senhor, me perdoe. E sabe dessas vezes, quantas vezes Jesus disse algo como, olha lá vem de novo. Cara, eu estava aqui de boa, cuidando dos anjinhos e lá vem o Eduardo de novo com essa oração. Eu não tenho mais paciência. Sabe quantas vezes ele disse, lá vem você com a mesma fraqueza, com a mesma luta, com o mesmo sofrimento? Nunca. Nunca. Ele suportou discípulos errantes. Ele suportou o ímpeto de Pedro. Ele teve paciência com os desejos errados de Tiago. Ele suportou e teve paciência até mesmo com aqueles que o crucificavam e dizia, Senhor, tem misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Cristo continua amando com paciência pessoas impacientes como nós. Eternamente. Eu sou uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa impaciente que foi amada por um Deus paciente. E meus irmãos, Cristo é mais para nós do que um simples exemplo de paciência. Ele não foi paciente para que você o imitasse. Somente. Ele é a fonte de nossa paciência. Quando nós percebemos que somos pessoas difíceis, amadas por um Deus paciente, e que entrega essa paciência dia após dia a nós, fica difícil exigir que pessoas ao meu redor sejam fáceis para que eu consiga amá-las, não é verdade? Fica difícil. Como eu posso ser tão impaciente com os outros, enquanto Deus tem sido tão paciente comigo? Essa é a maravilhosa graça do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que nós precisamos lembrar e trazer ao nosso coração. E eu quero mostrar como isso acontece para você de uma maneira muito prática. De uma maneira que talvez você já tenha vivido ou passado, eu acredito que sim.
Imagine que numa quinta-feira, 9h30 da noite, seu filho te procure. Se você não tem um filho, imagine que você tenha, tá bom? Ou imagine que você é esse filho, porque é bem provável também. Mas imagine que seu filho chega para você numa quinta-feira, às 9h30 da noite, e diz algo assim: pai, eu tenho um trabalho para entregar amanhã. E aí você sabe que o professor passou esse trabalho há 5 anos atrás. Você sabe. E aí tudo bem, você respira e você faz aquela pergunta que você sabe que não devia fazer. Mas você pergunta: tá bom, filho, o que você precisa? E aí ele diz: papai, eu preciso de cartolina. Você fala: tá bom. Começou fácil, né? Se você é pai há um bom tempo, você já entendeu que cartolina é um negócio que você precisa ter um estoque estratégico. Você sempre tem cartolina em casa. Então você diz: tá bom, cartolina eu tenho, que mais? O que você precisa? E seu filho diz: eu preciso de canetinhas. Tá bom. Canetinhas, se você é pai e sobreviveu à febre do Bobbie Goods, você deve ter umas 200 guardadas dentro do armário. Canetinha a gente resolve, né? E aí, sabendo que vem alguma coisa, você pergunta para o seu filho: então tá bom. Mais alguma coisa? E aí ele vira para você, baixinho, quase sem querer falar, e diz assim: eu preciso de 3 passarinhos. 3 passarinhos? Você fala: o quê? Como assim? Não é possível. Quem impede 3 passarinhos para um trabalho? Você não consegue acreditar. E aí você começa a pensar: onde é que eu vou arrumar 3 passarinhos às 9h30 da noite de uma quinta-feira? Sua temperatura começa a subir, você começa a sentir uma panela de pressão, e aí então você explode, você começa a dizer coisas como: esse professor não tem mais o que fazer? Quem é que pede 3 passarinhos para um trabalho de escola? Esse professor está pensando que eu vivo para fazer trabalho de escola? Né? Na minha época, eu fazia trabalho 1 mês antes, e nem tinha internet, não é? Se eu precisasse de cartolina, quando eu era estudante, eu ia lá, eu plantava a árvore, fabricava o papel, ainda não tirava 10. Eu tirava 11. E se precisasse de passarinho, eu mesmo chocava o ovo. Seu filho agora está imóvel, olhando para você. O que você acha que ele está pensando? Ele está pensando algo: nossa, que homem sábio, que criatura amorosa, como sou privilegiado de receber tanta sabedoria de um ser humano como esse. Claro que não, claro que não. O que está de errado nessa cena, meu irmão e minha irmã? O que está movendo cada palavra que sai da sua boca? Uma enorme justiça própria. Uma enorme falta de paciência. Aquele jovem se colocou num problema real, por causa de um pecado. Um pecado chamado procrastinação. Olha que nome lindo. Procrastinação. Agora você tem coragem de dizer que não existe nenhum pingo de procrastinação na sua vida? Quantos meses você está esperando para trocar aquela lâmpada? Você entrega imposto de renda sempre antes do prazo? Quanto tempo você está adiando aquela conversa difícil que você sabe que precisa ter? Viu o problema? Se você entra nessa conversa como alguém superior, como alguém que não precisa da mesma graça, da mesma paciência, do mesmo amor, não há nenhuma chance de você ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa nesse momento. Mas imagine que então você diz algo como: filho, eu sei exatamente como você se meteu nessa situação. Sabe por quê? Porque eu sou como você. Filho, eu também tendo a dar prioridade para aquilo que é mais confortável para mim. Filho, eu também tento adiar aquilo que eu não quero fazer. E filho, eu também me coloco em tantos problemas por causa disso.
Mas, filho, o que eu quero dizer para você é que existe esperança para mim. Existe esperança para você. Filho, existe ajuda para mim. E existe ajuda para você. Porque Deus enviou seu Filho, não apenas para nos perdoar, mas para me resgatar de mim mesmo e capacitar a gente para fazer aquilo que a gente jamais poderia fazer com Ele. Filho, você precisa de ajuda como eu também preciso. Que tal a gente buscar essa ajuda desse Senhor agora? Mas eu preciso te dizer, eu não vou te levar na Cobase agora. Eu não vou escrever um bilhete para o seu professor. Você errou. Haverão consequências por isso. Mas, filho, eu preciso que você saiba, eu amo você. As minhas lutas são também as suas lutas. Como é que eu poderia virar as costas para você num momento como esse, quando eu preciso da mesma graça que você precisa? O que move uma conversa assim, meus irmãos? Amor. Um amor que sabe esperar. Um amor que é paciente. Porque é isso que o amor de Jesus faz em nós. A paciência de Cristo se torna visível em nós quando nós aprendemos a tratar os outros com o mesmo amor que nós recebemos dele. Isso não significa chamar o pecado de virtude. Isso não significa fechar os olhos para o que está errado. Isso não significa eliminar consequências. A paciência cristã não ignora a necessidade de mudança. A paciência cristã escolhe amar, enquanto ainda é possível. Porque foi isso que Cristo fez conosco. Meu irmão, o amor que Jesus nos oferece, o amor que Jesus tem para dar para nós, o amor que nasce dele e que chega até nós por meio do seu Espírito que habita em nós, o amor que Ele quer que cresçamos, o amor que Ele quer que aprendamos, porque Ele mesmo nos dá esse amor, porque Ele é esse amor, é um amor que nos leva a suportar, sem revidar, sem queixas, as frustrações de conviver com pessoas tão falhas quanto nós. Esse é o convite do Senhor para cada um de nós. E eu preciso dizer, você não vai precisar procurar muito longe por pessoas que testem a sua paciência. Ou por que não dizer o seu amor? Essa pessoa provavelmente já está bem perto. Na sua casa, na sua família, na sua igreja. Talvez esteja sentado ao seu lado agora, nesse momento, e não olhe para o lado porque pode ficar estranho. Mas guarde na sua cabeça. Mas eu preciso te dar uma má notícia. Você também é difícil. Você também precisa de muita paciência. Uma paciência que o Senhor tem dado para você até hoje. Por isso que é tão estranho quando um cristão chega e diz: eu não suporto aquela pessoa. Eu sou daqueles que não levo o desaforo para casa. Comigo é assim, bateu, levou. Eu pago na mesma moeda e ainda dou troco. Ou como alguém que fala: não, eu vou falar do evangelho para alguém, mas eu já falei tantas vezes. Eu cansei. Agora é você com Deus. Desisto. Não faz sentido. Se você é um cristão e se você é essa pessoa, você não tem amado como a Bíblia ensina o que é o amor. Mas existe um novo caminho, ainda mais excelente disponível para você hoje. E esse caminho começa olhando para a paciência que Cristo teve com você e aprendendo a partir de hoje a oferecer essa mesma paciência para pessoas importantes e pessoas imperfeitas. Isso não significa ignorar o pecado. Isso não significa deixar de corrigir quando necessário. Significa que você não transforma a fraqueza do outro em uma autorização para deixar de amá-lo. Essa é a diferença. E quando sua paciência acabar, meu irmão, porque ela vai acabar, não olhe apenas para dentro de si procurando mais.
olhe para Cristo. Lembre-se do quanto Ele tem sido paciente com você. Lembre de quanta paciência há disponível no Senhor para você. Então, a partir de hoje, quando alguém te fizer esperar, quando alguém não anda no ritmo que você gostaria, quando alguém não está evoluindo como você gostaria que fosse, não veja apenas uma pessoa atrapalhando sua vida. Veja alguém que Deus está te dando a oportunidade de amar, de entregar para essa pessoa, para o seu filho, para o seu cônjuge, para o seu chefe, um amor infinito que você recebeu. O amor infinito que foi derramado por pessoas impacientes como eu e você. Que nós cresçamos em paciência, que nós cresçamos em Cristo, que nós cresçamos em Deus e que esse amor que nós recebemos dele não seja um amor simplesmente cantado pelos poetas e pelas histórias, mas seja um amor que Deus diz como é o amor, um amor que vem do próprio Deus, e esse amor é paciente. Vamos orar. Bondoso e trino Deus, eu te agradeço, Senhor, porque se há alguma pessoa que não merecia paciência, esse alguém sou eu. Senhor, por tantas vezes, ó Deus, a sua ira, a sua justiça, a sua mão deveria ser derramada sobre mim. E tantas vezes, ó Deus, o Senhor tem sido paciente comigo. E com cada um dos meus irmãos que está aqui nessa manhã. Deus, o que nós te pedimos é que o Senhor nos dê mais de Ti. Que o Senhor nos leve, ó Deus, a um lugar onde, mais do que conhecê-lo, nós possamos ser transformados à sua imagem. Nós possamos, ó Deus, receber aquilo que o Senhor tem para nós, um amor infinito pelas pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, e para isso nós te pedimos, nos dê paciência. Nos torne pacientes, mansos e humildes de coração, como o Senhor é. Nos torne pessoas, ó Deus, que sejam conhecidas pela sua longanimidade. Nos torne pessoas, ó Deus, que têm sido espelhos de quem o Senhor é, nas nossas casas, no nosso trabalho, na nossa vida e com nós mesmos também. Senhor, nos encha de paciência, é o que nós te pedimos. Nos encha de amor, é o que nós te pedimos. Nos encha cada vez mais do Senhor. É em nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.